Olá a todos, espero que estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre a avaliação multiparamétrica da próstata e mama. Meu nome é Wallace Gironde, eu faço parte do time de aplicações, sou tecnólogo em radiologia e esse conteúdo tem como objetivo abordar os parâmetros técnicos. Vamos fazer uma sugestão de alguns parâmetros com aspecto técnico da realização deste exame. Primeiro, nós vamos trabalhar nessa ordem e vamos explicar por que estamos conduzindo este estudo, quais são as guias, algumas sequências recomendadas, né, e algumas dicas de otimização desse protocolo. Por que estudar a próstata por imagem? O estudo de imagem da próstata vem crescendo nos últimos anos, né, assim como o número de casos também. Então aqui eu tenho alguns dados mundiais do número crescente de número de câncer de próstata. E são determinados alguns padrões, né? E esses padrões buscam definir o mínimo aceitável, simplificar e padronizar a terminologia para que seja padrão, facilitar o uso das informações de RM para biópsias guiadas, desenvolver categorias de avaliação que resumem os níveis de suspeita, /risco. Permitir a coleta de informações e avaliação, monitoramento de respostas. Educar os radiologistas sobre relatórios de RM de próstata, reduzindo a variabilidade na interpretação e melhorar a interpretação multidisciplinar. E qual a guia que nós vamos citar? Existem várias guias diferentes, existem várias escolas diferentes e cada médico segue uma referência. E no caso que nós vamos abordar aqui é o PIRADS. O PIRADS ele sofreu uma atualização, agora está em 2.1 e é o que nós vamos abordar nessa apresentação. Em que consiste o protocolo de próstata multiparamétrico? A gente busca aqui seguir alguns padrões, como eu disse no slide anterior, para ter uma padronização, para que seja um estudo realizado em diferentes equipamentos e em diferentes pacientes, porém com um mínimo de parâmetro aceitável. Okay? E as sequências sugeridas pelo PIRADS, por exemplo, são sequências T2, adquirida nos 3 planos, com a espessura de 3,0, um FOV de 12 a 20 centímetros, um pixel menor ou igual a 0,7, por 0,4 na frequência, 0,7 na fase. Ele sugere também uma sequência de fusão, que tem um TE abaixo ou igual a 90, o TR acima de 3.000. O PIRADS aceita 4 milímetros, eu vou explicar mais à frente por quê, a diferença de espessura de 3 milímetros do corte T2. O FOV 16 a 22 centímetros, o pixel menor ou igual a 2,5. A difusão, o PIRADS pede que seja os valores de B, um valor de B baixo, um valor de B alto, e um valor de B mais alto, que é de 1.400. Uma sequência para perfusão, uma sequência dinâmica, que tenha TR abaixo de 100 milissegundos, que tenha T's de espessura, de preferência que obedeça à orientação espacial do axial T2. Como opcional, ele pede o T1 com ou sem saturação de gordura, na mesma localização do T2. E ao menos uma sequência incluindo toda a pelve, incluindo a bifurcação aórtica dos linfonodos pélvicos. E o que é um protocolo de próstata multiparamétrico? Quando a gente fala multiparamétrico, a gente está falando de combinação de sequências anatômicas, com avaliação funcional e fisiológica. O que nós buscamos na próstata multiparamétrica é estudo de estadiamento, a localização, o loco regional, caracterização da lesão e o monitoramento dessa lesão. Aqui eu tenho 4 imagens, onde a primeira da esquerda mostra uma imagem T2, aqui uma imagem T2 com fusão com uma imagem de perfusão, a difusão e uma curva direcionada à lesão.
E a potência de campo, ela importa? Né? A potência de gradiente também tem alguma importância no meu estudo de próstata multiparamétrica? Eu posso fazer estudo de próstata multiparamétrico numa máquina de 1 Tesla e meio? Posso. Né? Fica melhor em 3 Tesla? Sim, porque em 3 Tesla nós temos mais sinal, por isso eu consigo obter maior resolução espacial, uma melhor resolução espacial, consigo trabalhar também com mais sinal, isso me permite, às vezes, um tempo menor de aquisição que máquinas de 1,5. Mas é possível realizar nos dois tipos de equipamento, tanto em 1,5 quanto 3 Tesla. E o que é importante na preparação do paciente? Né? A história clínica relevante, biópsias recentes, preparação intestinal, para que não tenha resíduo no reto, e assim tem a interferência de artefatos. Preparação da bexiga deve ser um esvaziamento médio, não pode ser um esvaziamento total, nem a bexiga muito cheia, tem que estar média, em torno de médio. O peristaltismo, a gente tem que ter muito cuidado, porque ele vai introduzir artefatos na imagem, né? E em alguns serviços fazem a injeção de antiplasmático para reduzir o peristaltismo. Presença de ar pode introduzir artefatos de suscetibilidade magnética, principalmente nas imagens de difusão, que são muito importantes, e os resíduos no reto. O preparo do paciente também é importante para uma boa aquisição de imagem. O estudo foi iniciado, né, com bobina endorretal e tem a sua desvantagem, porque ela causa aí uma deformação na glândula, né, pode introduzir também artefatos. Ela possui uma boa relação sinal-ruído, porém tem essa desvantagem de deformação da glândula. Só que isso aumenta o custo do exame, o tempo do exame, né, além dos artefatos, é muito incômodo para o paciente e dificulta também, né, o paciente fica um pouco constrangido de realizar esse tipo de exame. E a bobina Phased Array, ela consegue adquirir imagem, né, as novas bobinas são de excelente qualidade, tem muitos canais e consegue obter um exame de tão boa qualidade quanto quando se fazia com a bobina somente com endorretal. Então, a endorretal hoje ela não é mais usual. O importante é salientar que na bobina Phased Array você tem que ter o cuidado de fazer um posicionamento correto da bobina, porque ela vai fazer uma conjugação dos elementos anteriores da bobina com os elementos posteriores, seja da bobina Body Array ou da mesa. Esses elementos devem estar emparelhados para que quando a anatomia de interesse seja posicionada no centro do sinal, tenhamos um sinal homogêneo. E onde isso vai ser importante? Né? Na precaução contra os artefatos e também na falha de saturação. Então precisamos ter um sinal bem homogêneo, por isso é importante o posicionamento correto da bobina na região de interesse, no caso a próstata. E o que o PIRAD recomenda? Ele recomenda aí realizar sequências T2 nos 3 planos. Sequência axial, sagital e coronal, ponderado em T2, né, um T2 mais pesado. E qual o cuidado que devemos ter na realização, quando a gente vai fazer a programação dessa sequência de pulso? Por exemplo, nas sequências axiais, o ideal é que a frequência seja P e a fase RL, para evitar artefatos, né, principalmente artefato causado pela respiração, peristaltismo se projeta em cima da glândula. No T2 sagital, a frequência AP e a fase SI, e nas sequências coronal, frequência SI, para que a fase fique RL. Dessa forma, conseguimos minimizar os artefatos de movimento, seja o movimento peristáltico ou o movimento respiratório do paciente. Essas sequências em T2 devem ser obtidas, né, utilizando alguns parâmetros que nós vamos exemplificar adiante. Aqui, por exemplo, eu tenho exemplos de parâmetros para um 3 Tesla.
E aqui na plataforma eu tenho a opção de escolher o FOV de fase, No Phase Wrap, a espessura de corte aqui de 3 milímetros. Deixa eu só voltar aqui. Frequência AP, o TE de 135 para que seja um T2 mais pesado, maior ponderação T2, para que melhore o contraste na glândula. E qual é a principal diferença para uma máquina de um parâmetro para um 3 Tesla para uma máquina de 1,5? Aqui uma imagem de 3 Tesla, equipamento uma 750, bobina phased array. E aqui os parâmetros para um 1,5. Então, para o 1,5, por exemplo, eu usei aqui um FOV de 20, uma matriz de frequência 260 na fase 220. E na máquina de 3 Tesla eu usei matriz de frequência 360. Então eu consigo obter mais resolução espacial para a mesma região anatômica. Por quê? Porque eu tenho muito mais sinal agregado à minha imagem. E a escolha do FOV? Eu escolho um FOV de 12 ou um FOV de 20, um FOV de 16. Vai depender do equipamento que você tem disponível, se é uma máquina de 3 Tesla ou uma máquina de 1,5, e o tipo de bobina que você tem. Então, se eu tenho uma bobina de muitos canais, uma máquina de alto campo, seja ela 1,5 ou 3, daí eu vou escolher o tamanho do meu FOV. Quanto mais sinal eu tenho na minha imagem, eu consigo diminuir o meu FOV, né, e assim ganhar resolução espacial. Na imagem da esquerda eu tenho um FOV de 16, a imagem da direita um FOV de 12. Okay? Então eu consigo adaptar um protocolo com as recomendações de PIRADS para um teste de meio? Consigo. Não preciso usar um FOV de 12, eu posso aumentar um pouco o meu FOV para 16, usar um FOV de 20, né, para que assim eu obtenha mais sinal e tenha um contraste e uma relação sinal-ruído suficiente para o diagnóstico médico, como o PIRADS recomenda. Então, eu sempre tenho que colocar na balança o equipamento que eu tenho, tipo de bobina escolhida. Então, nós falamos da sequência T2 Fast Spin Echo, né, tradicionais, e agora eu vou falar da sequência T2 Propeller. O Propeller é uma sequência utilizada para minimizar os artefatos causados pela respiração do paciente. Okay? Ele vai corrigir os artefatos de movimento e o artefato causado pelo fluxo. Tem uma melhora do contraste T2 e pode se estudar anatomia, assim como nas sequências Fast Spin Echo tradicionais. E ela vai me ajudar em paciente não cooperativo, aquele paciente que não colabora tanto. Eu vou utilizar a sequência Propeller para minimizar esses artefatos. E o que tem de diferente na sequência Propeller? O Propeller nós temos que ter atenção com o No Phase Wrap, para que não seja introduzido artefatos de strike na imagem. E eu só consigo trabalhar com a matriz quadrada. Então, o que nós fazemos com a sequência Fast Spin Echo tradicional, de trabalhar com a frequência, com a matriz de fase menor para reduzir tempo, na sequência Propeller, eu só consigo trabalhar com a matriz quadrada. Eu só escolho a matriz de frequência. O PIRADS também aceita as sequências volumétricas. Nesse caso é o Cube T2. A vantagem da sequência Cube, ele é um Fast Spin Echo 3D. A vantagem é que nós temos mais resolução espacial. Eu consigo corte de 1.2, 1.8 milímetros. Não tem também espaçamento entre os cortes. Com isso, eu consigo diminuir a possibilidade de efeito de volume parcial, mais resolução e novas técnicas de aceleração, como trabalhar com Hypercube e Hypersense, para aumentar a produtividade, reduzindo o meu tempo de scan. Eu posso fazer uma aquisição em um plano e reconstruir em outro plano. A sequência mais importante dos T2 é o axial. Então, o axial T2, eu posso adquirir um axial T2 Fast Spin Echo 2D de alta resolução. E o PIRADS aceita, por exemplo, um Cube ou um axial T2 e reconstruir nos outros planos, sagital e coronal. Aqui eu tenho alguns parâmetros para um Cube T2, parâmetros que podem ser reproduzidos numa máquina de 1,5.
com um FOV de 30, uma resolução espacial de 1.2 por 1.4, com 1.2 na espessura do corte. Então, com isso, eu consigo, em 5 minutos e 49, por exemplo, obter uma boa aquisição tridimensional num tempo aceitável para esse tipo de exame. Outra vantagem do Cube, como eu disse, é poder eu conseguir realizar algumas técnicas de aceleração, como o Hypercube e o Hypersense. O Hypercube ele apenas coleta informações do centro e controla, reduzindo o tempo com a redução do FOV de fase, sem o artefato de dobra. O Hypersense é uma detecção compactada, usa dados obtidos anteriormente para ajudar a acelerar mais do que a imagem paralela convencional. Okay? Então ele é compatível somente com o ARC e vai causar uma aceleração adicional à aquisição de imagens, permitindo a aquisição de FOVs menores, com melhor resolução e tempo reduzido na aquisição. E onde que eu habilito o Hypercube e Hypersense? O Hypercube, basta selecionar no Station Mode a opção Focus, e aí eu já vou conseguir fazer uma redução no meu FOV de fase, sem o artefato de dobra e sem a necessidade de aplicar o No Phase Wrap. E o Hypersense, na tecla de opções, no Options, eu habilito a opção Hypersense. E aí eu consigo causar uma aceleração adicional à minha aquisição de imagens. Aqui eu tenho um exemplo de parâmetros, uma aquisição que demoraria aí 7, 8 minutos, a gente consegue adquirir em 4 minutos com uma boa resolução espacial. Não tenho mais 1.2, 1.4 no pixel, tenho aqui 1 de pixel, por exemplo. Então isso me permite reconstruções melhores, né, e muito mais acurácia no diagnóstico. A gente consegue entregar uma melhor resolução espacial, um FOV mais reduzido, matrizes melhores. Uma outra sequência utilizada no exame de próstata importante é a sequência de fusão. A sequência de fusão é a mais difícil de conciliar quando a gente tem equipamento que não é de 3 Tesla. Então, o mais difícil é a máquina de e-mail é conseguir uma boa difusão, né, para o médico conseguir diferenciar tumores benignos, tumores malignos. E por isso o PIRADS até aceita a aquisição da difusão com 4 milímetros de espessura. Porque em máquinas de e-mail que tem os gradientes, uma potência de campo, ou tem um gradiente menos potente, a gente consegue adquirir uma boa qualidade de imagem com 4 milímetros. Então a gente consegue, assim, realizar um estudo de difusão de acordo com os parâmetros do PIRADS. Então aqui eu tenho alguns exemplos de parâmetros. Vocês podem estar copiando isso aqui também, introduzindo no seu equipamento, realizando os testes com esses parâmetros aqui demonstrados. E uma outra opção de difusão é a difusão Focus, onde a gente tem um phase FOV mais reduzido, ele é compatível com DWI e DTI, consegue usar um FOV menor com maior resolução, menos distorção geométrica e assim melhor qualidade de imagem. Então a sequência Focus, como ele tem o phase FOV reduzido, a gente consegue assim reduzir a distorção e obter uma imagem de excelente qualidade para a próstata. Aqui um exemplo de parâmetros para o Focus. Então a gente consegue observar o phase FOV aqui, por exemplo, de 0.5 e mesmo assim permanecer com um pixel de 2.5, um pixel quadrado, com a matriz de fase proporcional ao meu phase FOV. Então, como é que eu habilito o Focus? Aqui no Excitation Mode, caso você tenha a ferramenta, habilito a opção Focus, escolho a porcentagem do FOV de fase e a minha matriz de fase tem que ser, em relação à matriz de frequência, 50%. Então, se eu tenho 80 na matriz de frequência, eu uso 40 na fase, e assim eu tenho um pixel quadrado,
com uma boa resolução espacial 2.5, conforme o PIRADS determina. Outro parâmetro importante que gera muita dúvida na difusão de próstata é qual valor de B eu devo usar. O PIRADS recomenda que você tenha um valor baixo e um alto, que seja entre 50 e 100 o baixo, e um alto em torno de 800 a 1000. Essa primeira difusão vai ser utilizada para obter o mapa de ADC, porque inclusive o PIRADS ele avisa que um melhor mapa de ADC é adquirido com valores de B mais baixo, né? No caso, um valor intermediário, seria um B50 e um B1000. Vai utilizar esses dois valores de B para que possa calcular o mapa de ADC. Eu só consigo calcular o mapa de ADC se eu tiver dois valores de B, seja um valor de B estipulado aqui no B-value, ou uma imagem e mais uma imagem T2, ou dois valores de B. Se eu já tenho um valor de B baixo, não há necessidade de obter um valor de uma imagem T2. Então, nós vamos utilizar esses dois valores para reconstruir o mapa de ADC. E o PIRADS também aceita a difusão sintética. Eu posso fazer uma aquisição no valor de B1000 e fazer uma difusão sintética de 1.500 a 2.000, o valor que eu quiser, mas que seja no máximo 2.5 desse valor máximo adquirido. Então, uma imagem com difusão no valor de B1500, né, ela pode não te dar um mapa de ADC adequado, por isso fazemos nesse valor. E uma aquisição direta com B1500 vai custar um pouco mais de tempo, devido à baixa relação sinal-ruído que tem, conforme maior é o valor de B. Aqui nós usamos tetra para obter mais sinal, para obter mais direções de difusão. E a difusão sintética eu posso fazer tanto como pós-processamento automático, introduzindo aqui quantas imagens sintéticas eu quero e quais os valores para cada uma. Ou eu posso fazer o pós-processamento manual. Eu seleciono a imagem de difusão adquirida com B1000, clico na opção Synthetic DWI e a máquina vai processar e me dar os outros valores. Eu posso selecionar aqui com essa barra, arrastar ou digitar diretamente o valor que eu quero, e conforme mais alto o valor de B, menor o efeito T2 na minha imagem. E as lesões da próstata, por exemplo, elas vão mostrar hiperintensa, né, com maiores valores de B. Então, quanto maior o valor de B eu associar, menor o efeito T2 eu tenho na minha imagem, preservando assim somente o sinal da lesão. O equipamento faz isso fazendo uma interpolação dos dados adquiridos, uma vez que ele tem o valor de B1000, através da intensidade do sinal, ele consegue projetar outros valores adiante. O mapa de ADC ele pode ser adquirido, como eu disse, obtendo dois valores na aquisição dos valores de B, um baixo aqui e um alto, ou selecionando uma imagem T2 e um outro valor de B. Ele pode ser reconstruído automaticamente, ele pode ser reconstruído em linha, ou posso fazer o pós-processamento manual. Aqui no Trichose nós vamos tirar o ruído de fora da imagem. Eu não posso ter linhas quebradas dentro da minha área de estudo. Aqui é o nível de confiança e o tamanho do cursor size, que vão controlar a suavização do mapa de ADC. Uma outra sequência adquirida após a difusão ou a imagem T2 é a sequência LAVA para o estudo dinâmico. Okay? A sequência LAVA, você pode utilizar o LAVA Flex, porque ele tem uma saturação de gordura melhor do que o LAVA convencional com o FAT7. Então, uma imagem muito mais homogênea, me permite uma alta resolução espacial e uma rápida resolução temporal, permitindo assim o estudo dinâmico adequado.
Eu posso utilizar a sequência Lava Flex, Lava Turbo, posso utilizar também a sequência Disco, né? A grande vantagem também do Lava Flex é que ele entrega outros contrastes de imagem. Como ele é um Dixon, ele vai entregar uma imagem em água, gordura e o in out phase. Com isso eu consigo também fazer uma redução no meu tempo de exame, eliminando, por exemplo, uma sequência T1 prévia que é dada como opcional pelo PIRAD. E o disco vai me permitir uma melhor resolução temporal. Se eu consigo uma melhor resolução temporal, eu consigo mais pontos na minha curva, eu tenho uma curva muito mais fidedigna. E todas essas sequências me permitem fazer um bom pós-processamento. Esse pós-processamento ele pode ser utilizado simplesmente o C, quanto eu posso utilizar o ProView. Uma outra sequência que pode ser utilizada também como opcional, né, principalmente com Lava Flex, é fazer uma aquisição isométrica, onde eu consigo adquirir uma imagem em um plano, por exemplo, axial, e fazer uma reconstrução nos três planos, coronal, sagital e axial. Eu coloquei aqui uma sugestão de parâmetros, e ela pode entrar como opcional pré e pós da pelve. Por que pode ser utilizado como opcional? Porque as sequências dinâmicas elas podem ter um pouco menos de resolução temporal, de resolução espacial, para que se atinja a resolução temporal desejada, né, abaixo de 10, de preferência 7 segundos em cada fase, e com uma aquisição ISO após a injeção do contraste, a gente consegue obter uma imagem com melhor resolução espacial. Pode ser tanto na máquina de 3 Tesla, quanto na máquina de 1,5. A gente consegue obter a excelente qualidade de imagem, num tempo também adequado. Então, com isso, a gente consegue um fluxo de trabalho rápido e flexível, com excelente fluxo de trabalho de resolução. Então, é importante, desde o posicionamento do paciente, uma aquisição de toda a pelve, são adquiridas as imagens de T2, o opcional seria um axial T1, no mesmo plano do axial T2, a sequência de fusão, a sequência dinâmica e o opcional pós-contraste. Cada dia tem se tornado mais reduzido o tempo de estudo da próstata, né? Já se fala até mesmo em estudo biparamétrico da próstata, para que se torne um exame mais barato e mais rápido para o paciente também, tendo em vista que quando começou era um exame muito longo, né? E hoje a gente vê os exames caindo cada vez mais o tempo, para diminuir o tempo do paciente na mesa. Nós temos ferramentas para adquirir um protocolo com padrão do PIRAD, né? Nós temos sequências FastPin com as sequências Cube, que oferecem imagens consistentes de alta resolução. Temos as técnicas de aceleração compatíveis com o Cube, que é o HyperSense, HyperCube, que podem reduzir até mesmo em torno de 50% a varredura da sequência volumétrica, que antes, né, era uma sequência muito longa, e às vezes deixada de usar pelo radiologista por conta do alto tempo. E hoje a gente consegue adquirir essas imagens com um tempo muito mais reduzido. As sequências EDWI e Focus, que permitem imagens rápidas de alta resolução e conseguem mapas de ADC muito mais precisos. O pós-processamento MEDIC, que fornece uma imagem sintetizada e que é validada pelo PIRADS, ele aceita o sintético 1500, 1400. Temos a sequência disco para melhorar a resolução espacial e temporal das aquisições dinâmicas, e o ProView para um relatório estruturado de acordo, né, com as recomendações do PIRADS. A próstata ela é dividida aí em setores, né, tendo como os principais aí a zona central, de transição e a periférica. O PIRADS ele tem um mapa de setores, né, utilizado pelo PIRADS, disponível também na versão 2.1.
E a GE tem um sistema de pós-processamento, né, um software de pós-processamento, que é o ProView, que fornece um melhor fluxo de trabalho. É um cálculo do volume da próstata, onde o médico pode inserir a densidade do PSA, faz um melhor mapeamento, consegue fazer uma medição das lesões, diretamente ele faz uma classificação das lesões e insere informações clínicas que dão um relatório muito mais completo, e muito mais padronizado do estudo da próstata. E o que nós temos de novidade? Nós temos as bobinas Aircoil, é uma bobina com muito mais canais, são bobinas leves e flexíveis que se ajustam a todo tipo de paciente, independente do biotipo do paciente. Eles conseguem uma melhor relação sinal-ruído, com assim, um sinal muito mais homogêneo, com menos distorções, com melhor saturação de gordura. E já é compatível aí com a maioria dos equipamentos disponíveis, uma grande parte de equipamentos disponíveis no mercado. Então, é uma bobina muito flexível, ela melhora aí o conforto do paciente, né, vai dar mais agilidade nos exames. E aqui algumas imagens geradas com a sequência com a bobina Aircoil. Aqui em cima, por exemplo, a sequência de fusão, o axial T2, aqui uma aquisição no coronal, e permite um estudo com muito mais acurácia. Agora vamos falar do estudo multiparamétrico das mamas. Vocês podem deixar as perguntas, no final eu vou mostrar um último slide onde ele tem um link, onde vocês podem estar fazendo perguntas desse webinar e de outros assuntos relacionados a qualquer modalidade de diagnóstico por imagem. Na avaliação das mamas, nós vamos falar aqui um pouco passar brevemente pela anatomia, algumas sugestões de protocolos, alguns parâmetros técnicos, quais são os critérios para o diagnóstico da ressonância de mama, como morfologia, realce do contraste, e falar um pouquinho das classificações do BIRADS. Então, o câncer de mama é a segunda principal causa de morte por câncer de mulheres, é o câncer mais comum também entre as mulheres, e segundo a Organização Mundial de Saúde, são mais de 1.200.000 pessoas que serão diagnosticadas com câncer de mama este ano em todo o mundo. Por isso, o número crescente de exames de mama. Eu também noto o número crescente de equipamentos que são adquiridos, com bobinas dedicadas para a mama, devido ao aumento nesse estudo. Então, aqui uma anatomia prévia da mama. E um dos critérios para diagnóstico é a morfologia. Então, o médico sempre vai analisar a morfologia, em conjunto com outros dados desse paciente, e do estudo de mama. Existem dois tipos de lesão, que é em massa e sem massa. Massa em que o diagnóstico estabelecido se baseia na circunferência, na homogeneidade e na intensidade dessa lesão. E sem massa, diagnóstico estabelecido é baseado na distribuição ductal ou na distribuição segmentada. Então, a primeira imagem da esquerda de massa, no meio a não massa, e à direita uma lesão focalizada. Então, quais são os critérios para a avaliação? Primeiro, como eu disse, a morfologia, se ela é circular, oval, lobular, linear, ductal ou espiculada, irregular. Tipo de reforço, se ela é homogênea, heterogênea, com captação de borda ou uma captação mais central. E o BIRADS também, que faz uma padronização desses informes, caracteriza em níveis diferentes de acordo com a lesão. Então, como eu disse anteriormente no estudo da próstata, a potência de campo também vai determinar o quanto sinal eu tenho na minha imagem. Lembrando sempre que quanto mais alto o campo magnético, mais artefatos de fluxo, movimento, respiração, e a gente tem que saber lidar com esses artefatos na hora de digitalizar aí os parâmetros. Mas a gente consegue fazer um bom estudo tanto em meio quanto em 3 Tesla.
Um ponto muito importante na aquisição da mama é que tipo de bobina está sendo utilizada, né? Eu vou começar falando aqui na bobina de 4 canais, né? São 4 elementos, a bobina só receptora, ela tem um design de fácil acesso, consigo fazer imagens de mama única ou bilateral, é compatível com o dispositivo de biópsia e ela tem a dimensão de 44 por 46 por 21 aí na altura. E uma bobina mais usual, que é a bobina de 8 canais. Ela também permite estudos bilaterais ou somente habilitar o lado direito ao lado esquerdo. Capacidade de biópsia medial e lateral. As dimensões da bobina são maiores, então comporta mamas mais volumosas. E, como eu disse, tem 3 configurações de bobina: completa, direita e esquerda. O objetivo das bobinas mais novas é fornecer um maior conforto para o paciente, tendo em vista que o exame de mama, né, é um exame que não é tão rápido quanto o exame de coluna, um exame de cabeça, pois demanda de um posicionamento mais incômodo para o paciente, que é o decúbito ventral, né, numa posição que não é tão boa para o paciente ficar tanto tempo na máquina. Então, o ideal é que sejam realizados estudos muito mais curtos. Recomendações para o exame. O preparo do paciente é tão importante quanto a aquisição. Por quê? A paciente deve ser orientada a não passar nenhum tipo de aerosol, nem passar nenhum creme nas mamas, porque é uma região de difícil saturação de gordura, é uma região de difícil homogeneidade, e se tem algum composto que piora essa situação local, vai ser mais difícil fazer uma boa aquisição do estudo sem introdução de artefatos. Então, é recomendado que a paciente não utilize nenhum desses produtos, tanto aerosol quanto nenhum creme nas mamas, na região do tórax. O posicionamento da paciente também é importante. As mamas têm que estar muito bem posicionadas no centro da bobina, sem formação de algumas pregas, né, ou daquela gordurinha aqui inframamária. Então, deve ser feito um bom posicionamento, com toda observação da parte de segurança, de forma que a paciente não cruze os braços nem as mãos tocando pele com pele, que se coloca uma espuma para evitar esse contato direto. E que o posicionamento seja confortável para a paciente. É importante informar sobre o tempo de exame, o tempo que ela vai ficar ali no equipamento, sobre o barulho que é alto, e do quão é importante ela se permanecer parada durante toda a realização do exame, principalmente na série dinâmica, que é a mais importante. Sequências de pulso. Existem várias sequências de pulso que podem ser utilizadas para o estudo da mama. Então, aqui do lado esquerdo, por exemplo, tem uma lista de sequências que podem ser utilizadas. T2 com FET, né, no plano axial. Temos tipos diferentes de saturação de gordura. STIR, supressão de silicone, supressão de água quando o paciente tem prótese. Então, isso vai depender de qual protocolo o médico trabalha. Então, diferentes médicos vão trabalhar com protocolos de sequências diferentes, de forma com a escola que cada um segue. O BIRADS também faz uma sugestão de parâmetros, de algumas sequências que podem ser adquiridas. Minimamente deve ser adquirido um T2, um T1 pré-contraste, a série dinâmica e uma série tardia. Principalmente, melhor se for de alta resolução. As sequências T2, ela deve ter uma relação sinal-ruído adequada, sem granulação, com um contraste suficiente do líquido. Uma sequência T1 pré-contraste sem granulação, com boa relação sinal-ruído. A sequência dinâmica, com a relação sinal-ruído adequada, sem granulação. Se a supressão de gordura não for evidente, pode ser utilizada uma sequência sem saturação de gordura e fazer uma subtração depois da injeção do contraste. Os parâmetros devem ser equivalentes ao pré-contraste, então tem que ser igual à máscara, e o contraste evidente. Posicionamento. Seja localizado na parte interna da bobina de forma adequada, seja centralizado na parte interna da bobina. Use os mamilos como referência para o posicionamento, para que fique a mama simétrica. E que o conjunto de imagens cubra os 2 seios adequadamente,
desde as caudas axilares às dobras inframamárias, sem dobras na pele, reduzindo ao máximo o número de cortes, o mínimo possível, para que você consiga um tempo reduzido na aquisição. A espessura de corte deve ser menor ou igual que 3 milímetros, com zero de espaçamento, e um tamanho de pixel na fase menor ou igual a 1 milímetro, e o da frequência também menor ou igual a 1 milímetro. A fase inicial pós-contraste concluída dentro de 4 minutos após a injeção. Então, vamos fazer algumas sugestões aqui de sequências, né, e como a gente trabalha com esses parâmetros. Eu posso utilizar como T1 uma sequência Fast Spin Echo, ou posso utilizar uma sequência Gradiente Echo com FSPGR, uma sequência T2, T2 com FET, ou T2 pode ser um Dixon. Posso utilizar a sequência Shear. Quando eu tenho prótese, sequência com Shear com Water Selection, para fazer a saturação do silicone ou a supressão da água. Sequências de difusão, ela tem diminuído o uso da sequência de difusão, para reduzir também o tempo de exame. Alguns médicos já não utilizam mais. Posso utilizar sequências T2, o Vibrant para a sequência dinâmica ou de alta resolução, e também posso utilizar a sequência disco. Aqui eu vou dar alguns exemplos de parâmetros. Aqui, por exemplo, a sequência Cube T2, a sequência de difusão, perdão. A sequência de difusão, eu posso utilizar uma matriz de fase maior do que a de frequência, a fim de diminuir o tempo, a distorção da minha imagem. Por isso, a matriz de fase 100 da frequência 90. Posso trabalhar com phase FOV reduzido também para reduzir a distorção e utilizar uma banda de saturação na região posterior. A frequência é RL, com isso eu utilizo a fase AP. E eu posso utilizar também o Shin, um Shin Volume, com 2 blocos. Então, eu consigo utilizar 2 volumes Shin, um em cada mama, para melhorar a homogeneidade da minha imagem. Também consigo reduzir assim a distorção. O valor de B para a mama pode ser em torno de 700 ou 800, não necessito um valor tão alto. Com esses valores eu consigo gerar também um bom mapa de ADC. Aqui um exemplo da imagem de difusão. Vê que eu tenho pouca distorção. E ela pode ser também utilizada sem saturação de gordura, porque com o Pulse FET7 eu vou aumentar a possibilidade de ter uma distorção de imagem. Posso utilizar também a sequência Focus. A vantagem da sequência Focus é que eu consigo adquirir a difusão em qualquer plano anatômico. Então, se eu tenho uma lesão somente uma mama, eu posso fazer um sagittal Focus dedicado àquela mama. Com isso, conseguir mais resolução espacial e menor distorção também da estrutura. Então, ela vai complementar o meu exame. Aqui o exemplo de parâmetro para uma sequência T1. Consigo fazer uma aquisição com tempo aceitável, com bastante resolução. Eu aconselho utilizar aqui uma banda mais alta para minimizar os artefatos causados pela respiração e também do batimento cardíaco. Quando eu trabalho com a banda mais alta, eu consigo assim reduzir esses artefatos. Uma vantagem também da sequência T1, eu posso utilizar tanto a sequência T1 convencional quanto a sequência Propeller. Então, aqui do lado esquerdo eu tenho a sequência T1, o axial T1 convencional, Fast Spin Echo, e na direita a aquisição Propeller. Qual a vantagem do Propeller? Eu tive uma grande redução aqui no movimento, desse movimento aqui causado pelo batimento cardíaco, que ele se projetava aqui em cima das axilas.
Com a sequência propeller, eu consigo eliminar esses artefatos. Eu também não vou ter artefato de fluxo. Então a gente consegue obter uma boa qualidade de imagem, preservar o contraste da sequência T1, né, e com uma redução dos artefatos, né, causando aí um grande diferencial no diagnóstico. Eu posso utilizar também uma sequência T1 FS-PGR, ou se eu estou usando uma técnica, um Vibrant Flex, por exemplo, eu posso habilitar o in-phase do Vibrant Flex para obter um T1 sem saturação de gordura. Com isso eu consigo reduzir o meu tempo de exame. Então o Vibrant Flex, eu simplesmente habilito a opção in-phase. Então no Vibrant Flex, a máscara vai me fornecer um T1 sem supressão de gordura, que é o in-phase. Aqui eu tenho uma sugestão de parâmetros para o axial T2, FastSpin Echo. Então eu consigo obter uma boa resolução espacial. E também eu posso utilizar a sequência Propeller como opcional, né? Então um paciente que não colabora ou tem algum artefato de fluxo ou movimento respiratório que me incomoda, eu posso utilizar a sequência T2 Propeller. Consigo o mesmo contraste de imagem com a redução dos artefatos de movimento. E toda vez que a gente fala em saturação de gordura na mama, né, gera sempre uma dificuldade na parte operacional, porque é uma região com muita suscetibilidade magnética. Então a mama é uma estrutura ali irregular, onde eu tenho aqui entre as duas mamas, eu tenho uma região onde eu tenho ar nos pulmões, eu tenho o coração ali, né, que está em movimento, eu tenho gordura, silicone, água, ar, tudo isso gera uma grande suscetibilidade magnética naquele local. E quando a gente fala em escolher um pulso de FET7 para a mama, o pulso menos sensível à inhomogeneidade de campo é o pulso adiabático. Então, se possível, utilizar o FET7 o Special, que ele é um pulso adiabático, ele tem um pulso de inversão, onde ele torna a sequência menos sensível à inhomogeneidade de campo. Só que o pulso do FET7 ele não é perfeito, e mesmo que ele seja muito mais homogêneo que o FET ou o FET Classic, ele vai, algum ponto da mama pode ser que não sature bem. E para isso nós vamos ter que utilizar outras técnicas para a supressão da gordura. Eu tenho a opção FET, que é um FET muito mais forte, muito mais eficiente, e o FET Classic, que é um FET mais fraco. Ele vai saturar menos a gordura. Eu vou ver a gordura com um pouco mais de sinal, a gordura mais cinza. E o FET com a gordura mais saturada. Porém, são muito mais sensíveis à inhomogeneidade do campo. Qual outra técnica que eu posso utilizar para uma boa saturação de gordura? É a técnica Dixon. O Dixon não é um FET7. O que ele vai promover é uma separação dos ecos, água, gordura e in out phase. Nessa separação, ele consegue me mostrar somente o eco, onde eu tenho o sinal da água, onde a gordura não vai obter sinal. Com isso, eu tenho uma supressão do sinal da gordura, homogênea em toda a imagem. Eu posso obter todos esses contrastes sem adicional de tempo, com um tempo bem aceitável para o estudo de mama. Então, a sequência T2 Ideal vai fornecer todos esses contrastes e uma saturação de gordura muito mais homogênea. Eu posso utilizar tanto o Ideal quanto a sequência Flex. O T2 Flex é um Dixon de 2 pontos e o Ideal de 3 pontos. O que eu vou ter com o Flex é uma sequência um pouco mais rápida, devido a ser um Dixon de 2 pontos, porém ele vai me fornecer todos esses mesmos contrastes, água, gordura e o in-out phase. Aqui eu tenho um exemplo do axial T2 Steer para a mama, onde nós adquirimos com tempo de versão de 150, que é um sinal correspondente ao sinal da gordura,
para 1 Tesla. Se for uma máquina de 3 Tesla, você vai ter que usar em torno de 190 no valor de milissegundos no valor do tempo de inversão. E o STIR também vai promover uma saturação da gordura muito mais homogênea, por não se tratar de um fat set, e sim uma inversion recovery. Eu tenho o STIR convencional, onde pode acontecer também artefatos de fluxo e movimento, e com o STIR propeller eu consigo fazer uma redução desses artefatos e obter uma imagem mais limpa e mais eficiente para o diagnóstico. Então eu consigo obter tanto o STIR convencional e, se é disponível no seu equipamento, um STIR propeller. O Cube T2 também pode ser adquirido da Mama com uma sequência com 1 milímetro na espessura, com 1 também no pixel, uma sequência isométrica, com uma bem pesada em T2, num tempo bem justo, né? 4 minutos e 40, uma aquisição que pode ser reconstruída em outro plano. Eu posso fazer uma aquisição no plano axial e fazer reconstruções nos outros planos. Com isso, a gente consegue reduzir o tempo de exame no total. E quando a gente fala em fat set, né, sempre gera dúvida e sempre dificuldade. Mas por que é sempre difícil selecionar o pico, separar o pico da gordura, da água, né, fazer a supressão da água, a supressão do silicone? Sempre gera dúvida dos operadores, né? A explicação para isso é que, como eu disse, a mama ela está posicionada aqui no centro, o paciente está no centro do equipamento, porém as mamas estão posicionadas mais lateralizadas. Então, no isocentro, eu vou ter uma região aqui que tem ar, né, e aqui também o coração, e as mamas, que são a região de interesse, estão mais lateralizadas. E nessa região, como eu mostrei anteriormente, gera muita suscetibilidade local. E por que eu tenho que fazer a supressão de silicone ou a supressão da água? Porque numa sequência STIR, por exemplo, eu tenho brilhante com hipersinal tanto a prótese de silicone quanto a água. Então, quando eu faço a supressão do silicone, eu evidencio somente a água, o líquido, e quando eu faço a supressão da água, eu evidencio somente a prótese de silicone. Então, quando o médico quer fazer um estudo para saber se houve alguma ruptura da prótese, para saber como está essa prótese, o ideal é que faça a supressão manual, tanto da água, do silicone, quanto da água, para que possa diferenciar essas estruturas. E como é que eu faço essa seleção do pico? Primeiro, devo desativar o modo fat set do FAT. Eu devo utilizar uma sequência STIR e habilitar o chemical set water. Então, qual é a sequência utilizada? A sequência STIR. Além da sequência STIR, que ela já tem um pulso de inversão para saturar o sinal da gordura, aquele pulso lá de 150 milissegundos, eu vou habilitar o water. Para quê? Para que eu possa escolher quem eu quero saturar. Quando eu quero saturar a água, eu centro no silicone e a água em 1 Tesla e meio está entre 300 e 320 Hz em relação à água. Para a esquerda, eu seleciono o pico da água, clico com o botão central e digito no Options, Modify RSP, quem eu quero saturar, que é a água. E para saturar o silicone, eu centro na água e digito no CSF quem eu quero fazer a saturação, menos 300 ou 320 para saturar o silicone. Qual é o workflow para isso? Eu seleciono a sequência, clico em Auto Pré-Scan, depois Manual Pré-Scan. Options, Modify RSP, e vai abrir uma biblioteca onde eu posso fazer minha digitalização. Vou clicar ou digitar diretamente aqui CSF e faço um ajuste manual. Digito aqui quem eu quero suprimir. Eu centro a barra em quem eu quero ver e digito em quem eu quero suprimir. Eu posso também simplesmente, se eu quero saturar o silicone, centrar no silicone, CSF 0 e fazer a supressão direta do silicone. Porque muitas vezes não é possível visualizar facilmente o pico da água.
Eu posso fazer essa supressão de silicone tanto na sequência STIR 2D convencional, quanto posso fazer na sequência Cube STIR. Fazer tanto a supressão da água quanto a supressão do silicone. Porque alguns protocolos que pedem axial supressão de silicone, mais sagital direito e esquerdo. Então, com isso, a gente consegue diminuir o tempo de aquisição e ter uma aquisição volumétrica com muito mais resolução espacial. Com isso, eu consigo fazer também uma reconstrução em volume render, né, e mostrar a integridade da prótese. Né, fazer aí fusão de imagens dentro do RedView. Nós vamos utilizar sequências T1 gradiente com resolução temporal em torno de 1 minuto, 1 minuto e 15 para fazer as aquisições dinâmicas. Então aqui eu tenho um exemplo de parâmetros para um FSPGR, né, que no nosso caso é o Vibrant, uma sequência desenhada para estudo dinâmico da mama. Eu posso utilizar o Vibrant Arc convencional com FAT7 e aí estar utilizando o shim bilateral para uma supressão de gordura muito mais homogênea. No caso de prótese de silicone, o ideal que seja feito o Vibrant FAT7 ao invés do Vibrant Flex, que é uma técnica Dixon, para que não aconteça o swap pixel. Pode evitar a possibilidade de swap pixel. E como é que eu faço no Vibrant convencional para separar manualmente os picos da gordura, para separar o pico da gordura, para me fazer uma boa saturação de gordura? Eu simplesmente faço o manual pré-scan, Center Frequency Fine, centraliza no pico da água, mostra para o equipamento somente o pico da água, centraliza com o botão do meio, marca o centro da água, Accept Done Scan. E assim se consegue uma boa saturação de gordura. Aqui, por exemplo, na esquerda eu tenho o Vibrant convencional, e nas regiões onde eu tenho uma dobra, onde eu tiver uma dobrinha que dificulte a saturação de gordura, pode ser prejudicada no Vibrant Flex, no Vibrant com FAT7. Com o Vibrant Flex, além de eu ter um contraste muito melhor na estrutura, eu consigo uma saturação de gordura muito mais eficiente, muito mais homogênea. Então aqui nessas áreas circuladas em amarelo, onde pode falhar a saturação de gordura, e aqui o Vibrant Flex. É importante ter uma boa saturação de gordura para que não ocorra erros na interpretação, né, ou induzir o médico ao diagnóstico incorreto, uma vez que pode se falhar a saturação de gordura num lugar, você pode estar ocultando uma lesão. Então, como eu disse anteriormente, se você não tem uma boa saturação de gordura, o ideal é que você faça uma aquisição sem a saturação de gordura e faça uma subtração como pós-processamento. Né? E a vantagem do Vibrant Flex é obter uma saturação de gordura muito mais homogênea, sem dificuldade. O Vibrant Flex, como eu disse, tem que ter atenção no estudo com prótese de silicone, porque pode acontecer a inversão do sinal da prótese, uma prótese ficar branca e outra escura. Isso não tem importância, porque o que busca num estudo dinâmico é uma saturação homogênea de todo o tecido mamário. É uma saturação de uma boa saturação da gordura. E quando a gente utiliza uma sequência Vibrant com FAT7, você não vai ter o swap pixel, porém pode acontecer uma falha na saturação de gordura em regiões de difícil, mais suscetibilidade magnética. Então, tem que ter esse tipo de atenção quando você vai utilizar o Vibrant Flex no estudo de mamas com prótese de silicone. Okay? Alguns médicos não se importam com isso, desde que a saturação de gordura seja homogênea. E tem médicos que fazem questão de que sejam as próteses totalmente saturadas. Isso aí vai de acordo com a preferência do radiologista. Por isso eu faço essa observação. Então, aqui eu tenho o Vibrant Flex perfeitamente saturado com as duas próteses com sinal suprimido. Porém, caso aconteça de uma prótese ficar branca e outra suprimida, não tem problema, desde que a saturação de gordura seja efetiva. Como é que eu corrijo isso? Fazendo o Vibrant com FAT7. Então, o Vibrant Flex ele tem a vantagem de obter uma boa resolução espacial e com uma ótima saturação de gordura.
e a vantagem de obter a imagem FAT em phase e out-phase sem custo adicional de tempo. Aqui eu tenho exemplo de uma sequência de parâmetros do disco. Então eu consigo utilizar o Vibrant Disco também. Disco é uma técnica que faz uma segmentação do espaço K através de vistas compartilhadas. Tem alta resolução temporal e alta resolução espacial, permitindo estudos com muito mais acurácia, né, com muito melhor resolução espacial, com muito mais detalhe anatômico também. Então aqui eu tenho exemplos da aquisição disco. Com disco consigo também muito mais pontos na curva. Eu consigo escolher mais fase de Washing. E fazer uma avaliação, né, não só funcional, também como morfológica. Tem uma boa resolução e uma ótima reconstrução nos 3 planos. O que ganhamos com isso? Redução no tempo de exame. Então, os protocolos mais antigos que utilizavam um tempo mais longo, porque era obrigado, fazia como opcional um volumétrico de alta resolução pós-contraste, o disco, né, na própria sequência dinâmica, já obtém uma boa relação sinal-ruído e uma boa resolução espacial. O pós-processamento é realizado aí no RedView, através do software SER, e me permite obter os diferentes mapas MSI, o PEI e o SER. Tem que ter muito cuidado na injeção dinâmica do contraste para que não seja feita a aquisição tardia, né, para que não tenha aí um delay muito grande, para que o Washing não aconteça lá para a 3ª ou 4ª fase. Os médicos avaliam principalmente a fase de Washing, o ideal é que você aproveite ele logo no começo da sua aquisição. Cada vez a gente vê os médicos reduzindo o número de séries dinâmicas a fim de diminuir o tempo de exame. Uma recomendação é que você faça a injeção do contraste e assim faz a máscara, o equipamento vai pausar, você faz a injeção do contraste e ao fim da injeção do contraste seja feita a primeira aquisição, para que você tenha uma curva adequada e que se aproveite ao máximo a fase de Washing. A espectroscopia ela vai fornecer uma informação bioquímica para ajudar a caracterizar o tecido contido dentro do voxel. Os metabólitos visualizados são a colina e o lipídio. E ela serve para quando o médico quer ser mais contundente com o exame, ele quer mais acurácia diagnóstica. Ela tem um tempo mais elevado, por isso não é adquirida com tanta frequência e está muito suscetível ao movimento do paciente. Então, não é obrigatório de acordo com as recomendações do BIRADS, porém ela pode complementar o diagnóstico. Eu agradeço a atenção de todos. Aqui nesse link estará disponível que está disponível na nossa plataforma. Vocês vão poder estar acessando através desse canal da Corrente do Bem. E aqui no fórum vocês podem estar realizando as perguntas pertinentes a esse webinar e qualquer modalidade de diagnóstico por imagem. E aqui vocês podem estar tirando algumas dúvidas. Eu vou deixar aqui um tempinho para que vocês possam anotar ou copiar aí os links. E aguardo vocês nos próximos webinars. Fiquem atentos às novidades. Esse é o link da nossa página de Educação GE, onde vocês podem estar visualizando todos os cursos e estar se inscrevendo para receber aí as novidades da nossa plataforma.